Olá, amigos, boa noite. Dia 23 de novembro de 2020, estamos aqui mais uma vez juntos para podermos, de alguma forma, aprender um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais e nos juntarmos verdadeiramente em presença fraterna, porque é o que todos nós, com certeza, precisamos. Então, agradecemos antecipadamente a presença de todos. Eu estou vendo aqui o Marcos, a Tânia, Ivete, são vários amigos, Décio, Sivaldo, que está conosco também, Marcelo Freire. Sejam todos bem-vindos, é mesmo muita alegria podemos estar juntos. Eu acho que isso nos fortalece, nos dá sentido para as atividades. Arlete, Célia, que sejam todas bem-vindos e vamos às nossas tarefas, porque precisamos dar conta de tudo isso, não é? Nós precisamos muito nos organizar em entendimentos para aproveitar ao máximo tudo que nos chega. Vamos à nossa prece, porque é assim que gostamos de começar sempre. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz esteja em nós, iluminando as nossas consciências, apacentando os nossos corações, favorecendo para que os melhores sentimentos, as melhores vibrações possam fluir de nossas almas, em benefício de tudo e de todos. Que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, através dos benfeitores espirituais que em seu nome vêm a nós, nos intuindo, nos inspirando e nos fortalecendo a fé e a esperança. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos então, meus amigos, vamos ver a nossa iluminação um pouquinho só. Acho que eu vou aumentar um pouquinho a intensidade, a claridade dela. Vejamos se algo mudou. Bom, nós estamos hoje, a nossa noite, estudarmos a obra Nosso Lar. Então, do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E assim é que iniciamos a nossa semana, mas eu ainda quero dizer boa noite a quem eu não disse antes verdadeiramente de começarmos. Dolores, Célia, Giane, Laura, Rosa, Terezinha, Cláudia, Ana Maria, Jane, Sebastiana, Maria de Lourdes, Ana Maria, são todos muito bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos. Nós estamos no capítulo 17 da obra Nosso Lar. E esse capítulo 17 tem como título Em Casa de Lísias. Nós vimos que André Luiz fora hospedado em casa de Lísias pelo tempo que ele precisaria fazer, então, um trabalho, né, de aprendizado. Ele estava se colocando como um trainee naqueles departamentos que lhe foram permitido acessar. Assim, ele está em casa de Lísia admirado com a casa, com o mobiliário, com tudo que ele vê pela frente. E nesse momento de conversação inicial, Lísias ainda faz uma brincadeira dizendo que, pois é, que ele via uma harpa que estava sobre o piano, mas não tinha encontrado os anjos dos céus, os arpistas, porque é a ideia, né, de pintar anjos tocando harpas numa representação da tranquilidade, da paz, e às vezes as pessoas esperam mesmo encontrar esses anjos. Então, Lísias brincou com André Luiz, que ele não havia encontrado isso. A mãe chama a atenção dele por conta da brincadeira, mas ele simplesmente diz que, na verdade, nós é que somos os arpistas, né? Que nós precisamos criar uma audição espiritual. E aquilo que comentamos da boa música, para ouvirmos coisas melhores, nós temos que treinar nossos ouvidos para palavras melhores, músicas melhores, tudo isso é que fará então uma grande diferença para nós. E assim, na continuidade do texto, diz assim, explica-se que a família de Lísias, ela vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro. Vejam que André Luiz também, o André Luiz era da cidade do Rio de Janeiro. Lísias já era
de uma cidade do estado do Rio de Janeiro, né? Alguma cidade próxima à então capital. Que sua mãe chamava-se Laura e que em casa tinha duas irmãs junto com ele, Yolanda e Judite. Então eram 4 pessoas na casa, Dona Laura, Lísias, Yolanda e Judite, e elas iam hospedar André Luiz. Continua a narrativa dizendo: respirava-se doce e reconfortante intimidade naquela casa. Era um lar onde as pessoas, né, se agradavam de estar, onde viviam em harmonia, todos trabalhando. Ele não conseguia disfarçar o contentamento que ele sentia naquele momento. E aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia, André Luiz estava enlevado. Ele estava feliz, ele estava pleno naquele encontro com a família, então, de Lísias. E a hospitalidade deles era cheia de ternura e arrancava do espírito de André Luiz notas de profunda emoção. Ele diz, ele ficou emocionado por ser recebido por aquela senhora, por Lísia, suas irmãs, eram todos o tratando muito bem, e isso fazia com que ele ficasse muito feliz. Em face do tiroteio de perguntas, porque André Luiz começou, ele perguntava tudo, né? Tudo aquilo que ele estava vendo ali, e a curiosidade dele. Então Yolanda era uma irmã de Lísias, mostrou a ele livros maravilhosos. Eles tinham uma biblioteca, e André Luiz foi ver esses livros fantásticos que estavam sendo, então, mostrados por ela. Notando meu interesse, Dona Laura advertiu. Então, a mãe de Lísias percebeu e diz: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritos de má fé, os que estimam os venenos psicológicos, são conduzidos os escritores de má fé, os que desejam, né, escrever alguma coisa mais inferior, que estima os venenos psicológicos, eles são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Então, em nosso lar, o que nós vemos ali é exatamente isso. Nosso lar não comporta pessoas de má intenção, pessoas de má fé, aqueles que têm o desejo de promover o mal entre as criaturas. E sobre os escritos, né? Aquilo que está sendo escrito, que o outro vai ler, nós temos uma tremenda responsabilidade sobre aquilo que está escrito e que o outro vai ler, porque eles podem se tornar, sim, venenos psicológicos que atormentam a consciência, que perturbam o ser. Ainda há pouco estava assistindo a uma entrevista de uma psicóloga, onde ela dizia a respeito desse período que nós estamos vivendo e de tudo que é falado e é escrito e é mostrado em televisão, entrevistas, tantas coisas de má fé, tantas coisas negativas, tantas coisas que são verdadeiros venenos psicológicos e de tal forma contaminando as mentes que o número de depressão, de suicídio, de doenças mentais, de desequilíbrios, de angústias, de aflição, está aumentando muito. Os locais que fazem esse tipo de atendimento estão recebendo cada vez mais pacientes dentro desse quadro. E o interessante é que nós estamos vendo jovens, crianças até, mergulhadas nesse descompasso psicológico, por conta destas condições que estão sendo trazidas através dos escritos, das revistas, dos livros, dos celulares, das televisões, coisas maldosas com intenção má. Muita gente posta coisa, escreve coisa, divulga, desenha, cria vídeo de coisas ruins, muito ruins, que perturbam, especialmente as mentes em formação, ficam mais perturbadas. E os outros, por conta desse isolamento,
cansados que estamos disso, sim, todos nós, com certeza, as mentes estão mais fragilizadas. Então, o que aconselhava essa psicóloga? Se você está lendo alguma coisa, se você está assistindo alguma coisa que está te colocando em aflição, em angústia, nesse estado de mais dificuldade, não assista, não leia, porque isso só vai levar para o desequilíbrio. Procure algo mais positivo, procure algo melhor para ver, para ler, porque assim você renova a força para enfrentar as dificuldades. Então, gente, nós temos que ter um cuidado imenso. Veja que em nosso lar essa providência já era algo, uma lei natural na colônia. Uma lei natural onde aquele escritor de má fé, e nós vemos muito, escrevendo com segundas intenções. Então, aquele escritor de má fé e os que estimulam os venenos psicológicos são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras. Não tem segunda instância, perceberam? É de primeira mesmo. Nem tem segunda, quanto mais terceira instância. É de primeira instância e ele está fora. Ele é conduzido para as zonas obscuras do umbral. É lá que é compatível. Lá estão as mentes atormentadas, lá estão as mentes maldosas. Ele não pode permanecer num ambiente, seria uma laranja podre numa caixa de laranja boa. Então, exclui-se, seleciona-se. Dá para entender o que Jesus falou da separação de joio e trigo, perceberam? Embora na aparência o joio e o trigo medrem juntos e ao crescer não conseguimos identificar um e outro, somente com o que eles produzem é que nós vamos poder identificar o que é trigo e o que é joio. O trigo dará as espigas carregadas de grãos, então é possível separar um do outro. Mesma coisa aqui. Jesus já disse dessa separação e nós estamos vendo que essa separação acontece realmente e nós estamos vendo acontecer no mundo espiritual. Em plena colônia, nosso lar, estamos vendo que espíritos que não pautem pelo bem, espíritos que estejam dispostos a maldades, são excluídos daquela convivência social. Eles não estão aptos para a vida naquela sociedade que está ali determinada. Então, meus amigos, vejam bem que as regras são precisas e precisam ser cumpridas, precisam. Então, nós, de nossa parte, já que aqui na nossa terrinha, né, nesse mundo terreal que estamos vivendo, essas coisas não são bem assim, nós estamos sujeitos então a todas essas influências, vai caber a cada um de nós selecionar para si mesmo o que lhe convém e o que não lhe convém. Para nós, aqui encarnados, ainda vale a fala de Paulo, quando ele diz: tudo lhe é lícito, nem tudo lhe convém. Tudo que existe está ao alcance de nossas mãos, mas não é tudo que está ao alcance de nossas mãos que serve para nós, que convém, que edifica, que melhora, que faz com que a gente se sinta verdadeiramente planificado, fortificado na fé, na esperança, no positivismo que nós precisamos tanto. Vamos aprender a fazer escolhas. Eu não disse boa noite mais para um punhado de amigos que estão aqui. Vamos ver então onde paramos o nosso boa noite. Nossa, é muita gente que ainda está aqui: Rosângela, Cláudia, Silvia, Brígida, Júlio, Cidinha, Mara, Silvio. Olha quantos: Alessandra, Dilza, Rosa, Malu, Solange, Eliana. Meu Deus, Neuza, Ana Clara, muito obrigada a todos. É sempre um fortificante para a alma, quando nós podemos nos juntar para falar exatamente daquelas coisas que nos fazem bem, que clareiam a nossa mente e que nos ajudam então a fazer escolhas mais felizes para esse nosso caminhar. Meus amigos, continuando a narrativa dessa primeira experiência de André Luiz,
na casa de Lísias, então nós vamos ter aí uma fala de Dona Laura, naquele instante que eles estão ali. Ele estava vendo aqueles livros e sabendo então dessa informação, e ela continuava dizendo: por aqui não se equilibram, nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseverarem em semelhante estado de alma. Quer dizer que para estar em nosso lar, que é uma colônia espiritual, mesmo no ministério da regeneração, que é o mais inferior para os mais grosseiros, ainda existem pré-requisitos. Ainda existem. Esses que persistem no mal, no desejo do mal, de vibrar o mal, de escrever coisas maldosas, com segunda intenção, de envenenar a mente de outras criaturas, nem no ministério da regeneração de nosso lar eles podem entrar. Por esta razão que Dona Laura mostra aqui, eles não se equilibram, eles não têm como se equilibrar, eles são desequilibrados e não conseguem, por esforço próprio, subir um nível para poder se equilibrar. Então, eles não se equilibrariam ali, estão ocupando vaga de outra pessoa, oportunidade de outra pessoa. Assim, ela diz simplesmente: vão para as regiões pertinentes, onde ele vai se sentir confortável com outros do mesmo estilo, falando as mesmas impropriedades que ele gosta tanto, vai continuar lá a sua narrativa e lá vai ser aplaudido por aqueles que se assemelham. Então, Lísias, nesse momento, diz: chamou-me para ver algumas... André Luiz diz que Lísias o chamou para ver algumas dependências da casa. Então ele foi conhecer os cômodos, as outras dependências da casa, demorando-me na sala de banho. Essa é a expressão de André Luiz. Nós temos que considerar a época que o livro foi escrito. E para os portugueses, o banheiro, que nós chamamos banheiro, era chamado sala de banho. Então, essa expressão aqui, que André Luiz está dizendo que ele ficou muito impressionado com a sala de banho, era com o banheiro da casa. Banheiro, perceberam? Tem banheiro. E as pessoas acham que não. Então, ele impressionou. Por que impressionou André Luiz? Porque as instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Eu não faço ideia da casa de André Luiz no Rio de Janeiro, na década de 30. Mas era uma casa confortável, um homem de sociedade, com certeza tinha um bom conforto, mesmo na sua sala de banho. No entanto, ele percebe ali algumas instalações diferentes daquelas a que ele estava habituado. E que chamaram muito, eles me maravilharam. Quer dizer, era um banheiro completo e suite master. Então era um banheiro completo, muito bem adequado à necessidade de todos, e ele estava encantado com aquilo. Dona Laura, naquele instante, chamou a todos, né? Deixa eu ver, a Cláudia coloca assim: hoje chama-se casa de banho. Ah, interessante, Cláudia. Tá vendo? Os amigos aqui sempre nos socorrem. Então, a casa de banho. E aqui no passado era simplesmente a nossa instalação aqui. Deixe-me voltar para ver a expressão, né? Sala de banho. Agora é casa de banho. Interessante, mais completa, com certeza, mais bonita, né? E então Dona Laura chamou a todos para oração. Era um momento de oração no lar, que é para nós também uma lição. Nós precisamos disso, de nos unir. É aquele evangelho no lar que nós falamos, lá eles fazem diariamente. Aqui o convite que a gente faça uma vez por semana, em nosso lar, o evangelho com a família. Uma leitura. Gente, se nós estamos vendo que uma escrita de má fé,
uma escrita pode desequilibrar, pode ser um veneno psicológico e pode desequilibrar as pessoas, vamos fazer o inverso. Vamos pegar uma escrita boa e vamos usar dessas palavras boas no Evangelho no lar, que nós vamos equilibrar psicologicamente todos que estão conosco. E é disso que estamos precisando. Então temos que ter esse cuidado, essa atenção, que é importante para nós. Então Dona Laura chama todos e eles se sentaram silenciosos em torno de uma grande mesa. Então foram para a sala para fazer esta oração em família. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Então tem um grande aparelho na sala, que foi ligado no instante da oração e que trouxe uma música suave. Era o louvor do momento crepuscular, aquele mesmo que André Luiz tinha assistido na primeira tarde que ele pôde sair com Lísias e ir participar. Então, todos os lares recebem, naquele momento, uma rede, né? Uma rede fechada de televisão, um canal, para que todos os lares recebam a mesma programação. E surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que ele tinha ido à governadoria, lembram-se? Aparecia uma tela no fundo e naquela tela brilhando apareceu a imagem do governador fazendo a prece. Isso André Luiz viu lá, em loco. Agora, na casa de Lísias e Dona Laura, André Luiz estava diante de um aparelho que trazia essa mesma imagem que eu não me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. O que nos faz supor que era uma televisão. Porque se tinha música suave, tinha som, mas tinha imagem, a imagem da governadoria, então era um aparelho de televisão. Veja que a televisão aqui no Brasil, ela só chegou, acho que é 54, se não me engano. E André Luiz está lá, na década de 30, início de 40, fim de 30, início de 40, já diante de um aparelho de televisão, e em cores. Porque ele fala das cores do crepúsculo que eram ali retratadas, a nossa quando chegou em preto e branco. Era já, veja, o mundo espiritual está sempre mais adiante. Ele está sempre mais adiante em evolução, em tecnologia. Por isso que muita coisa eles não conseguem descrever para nós, porque somos nós que não temos alcance ainda para entender esses mecanismos que existem. Assim, André Luiz estava ali junto com todos eles diante daquela televisão assistindo a hora do Ângelus, 6 horas da tarde, hora do crepúsculo, todos estavam vivendo aquele momento. Naquele momento, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. Ele estava planificado, um lar, uma família, a oração, a beleza do ambiente, tudo que eles tinham lhe oferecido de comodidade. Então ele estava muito feliz, vendo o coração azul que se desenhava ao longe, por isso que eu disse que era uma televisão em cores, porque ele vê o mesmo coração azul que ele viu lá na governadoria. Vendo o coração azul que se desenhava ao longe, sentia que minha alma se ajoelhava no templo inferior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Então André Luiz estava extremamente agradecido por essa vivência que ele apresentava, ele participava na casa de Lísias. E assim acaba o capítulo 17, que é a sua chegada, né, na casa de Lísias e tomando pé da situação de tudo que envolvia aquelas pessoas com as quais ele passaria a conviver. E vamos para o capítulo 18. Eu já falei várias vezes sobre esse título do capítulo 18 aqui. Esse título é Amor, Alimento das Almas. É um capítulo extremamente importante para todos nós. É o capítulo 18 da obra Nosso Lar.
E inicia assim, terminada a oração, porque eles tinham participado da oração com a Dona Laura chamou à mesa, então a sala de jantar. Eles foram para a sala de jantar depois da oração, onde eles se nutriram de um caldo reconfortante e frutas perfumadas que mais parecia concentrados de fluidos deliciosos. Então veja o alimento que eles estão sorvendo ali naquele jantar, um caldo reconfortante, né? Uma sopinha daquelas gostosas, bem fortes, que vão levantar, que vão ajudar. Então foi um caldo reconfortante e frutas perfumadas, e ele diz que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. É interessante ele usar essa expressão, porque ele já conhecia o que era um concentrado de fluido. Ele já tinha sorvido isso no hospital. As frutas lembravam o mesmo concentrado, o mesmo néctar, né? Hoje nós temos néctar em caixinhas, em vidros, que são concentrados de fruta. Então, de fluidos das frutas, quer dizer, os caldos das frutas que estão ali. Eles se nutriram disso. Dona Laura, então, lhes diz, afinal, nossas refeições aqui, porque tudo eles estavam explicando para André Luiz, que estava surpreso com tudo. Tudo eles queriam, então, ensiná-lo, fazia parte do estágio do conhecimento. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na Terra. Olha o que ela diz, ela está muito mais satisfeita lá do que quando estava aqui encarnada. Há residência em nosso lar que as dispensam quase por completo. Então ela começa a mostrar a ele que a sistemática de alimentação não era um lugar comum para todos. Havia diferenças de alimentação entre aquelas pessoas. Como existe aqui também, diferentes tipos de alimentação entre as pessoas. Então, há residências que quase as dispensam por completo, não se nutrem desta forma, não se alimentam com esta forma de fonte de energia. Nas zonas do Ministério do Auxílio e da Regeneração, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Então ela começa a explicar para ele, em cada ministério, em cada região, os tipos de trabalhadores, ela começa a explicar que no Ministério do Auxílio, que é onde eles trabalhavam, e o da Regeneração, que era aquele degrau mais abaixo, né, mais inferior, a Cláudia, será que eu vou conseguir ficar sem chocolate e pizza? Ô Cláudia, faz fluido de chocolate e pizza e você vai ficar satisfeita do mesmo jeito. Não se incomode. Pode deixar que vontade a gente não passa. Mas aqui nós vemos, a gente brinca, gente, porque são as nossas quedinhas que a gente vai ter que trabalhar cada uma delas e ir se adequando às necessidades de cada momento. Mas no Ministério do Auxílio e da Regeneração, eles não podiam abrir mão desse tipo de alimentação, de concentrados fluídicos, fosse o caldo reconfortante, fosse o concentrado de frutas, mas não podia abrir mão. Por que eles não podiam abrir mão dessa fonte energética para o seu corpo espiritual? Porque é bom a gente observar, quem se alimenta é o corpo, a alma não absorve desse alimento. Então, eu, espírito, não preciso de nada de alimento, mas o meu corpo, para estar saudável, para funcionar direitinho, claro que ele precisa de combustível. Ele tem que ter combustível para poder sobreviver. Então, também o corpo espiritual, no mundo espiritual, precisa de energia, de combustível. Ele tem seus órgãos funcionando, ele precisa dessa energia. A alma, não. O espírito, não. Mas os corpos precisam de energia. E por isso que ela diz, no Ministério do Auxílio,
nós não podemos prescindir desses concentrados. Em razão de quê? Dos serviços pesados que as circunstâncias nos impõem. Eles trabalhavam resgatando o pessoal do umbral para a regeneração. Eles trabalhavam nas frentes de hospitais como hospital de guerra, de campanha, de batalha, de luta dia e noite com pessoas doentes, com problemas sérios. Então eles precisavam de energia para essa atividade, para as longas caminhadas, para as excursões que faziam buscando pessoas, para carregar as macas, para dar banho, para cuidar, para alimentar, para cuidar do hospital. Tudo eles precisavam ser alimentados. Então esses dois ministérios precisavam de mais energia, porque eles consumiam mais energia no seu trabalho. No livro dos Espíritos, há perguntas a respeito de alimentação e questão da carne ou não, enfim, aí é de cada um. Mas o que é que os Espíritos dizem? Que uma pessoa, um estivador, ele usa até essa expressão, né? Um homem que trabalha no cais, não pode ter uma mesma alimentação frugal que o intelectual que está lá no seu escritório. Porque aquele do escritório, ele pode ter uma alimentação mais leve, que ele está consumindo na mente, mas o corpo físico em si está mais estático, o biorritmo é menor. No entanto, o estivador que carrega sacas de 60 quilos na cabeça, nos braços, no ombro, ele precisa de força muscular, de força física. Então ele precisa de um alimento que lhe dê estrutura muscular, que lhe dê algo de mais condição para ele cumprir o seu trabalho. E é o que nós estamos vendo aqui. Esses que trabalham nos dois ministérios mais próximos da crosta terrena do umbral, eles precisam dessa alimentação, porque o desgaste físico deles é muito grande na assistência às pessoas que necessitam mais. A Cláudia nos diz aqui, depois dela colocar uns cupcakes aqui para nós, ela diz assim, né? Mas com o passar do tempo, não precisa mais do fluido. Precisa? Não é o passar do tempo. Não é o passar do tempo, Cláudia. É a mudança estrutural para aqueles que vão ascendendo as escalas espirituais. Cada vez que nós ascendemos, o nosso perispírito fica mais refinado. Então, o nosso corpo espiritual necessita de menos matéria, menos combustível desse tipo mais denso, porque o corpo é menos denso. E aí não vamos precisando mais. Não há mais necessidade. Mas enquanto estamos em corpos mais densos, o combustível é mais denso para nutrir esse corpo, para alimentar esse corpo. Então aqui, não é com o passar do tempo, é com a evolução do espírito. O tempo, ele poderá ficar milênios no umbral, precisando dessas mesmas coisas. E no entanto, ele pode em 10 anos evoluir tão rapidamente, acessar outros níveis e estar em melhor condição, abrindo mão dessas coisas. Então é no caráter de evolução e não de tempo que passa. Mas ela continuava explicando a respeito, então, da alimentação, dizendo que nesses dois ministérios, sim, eles precisam da alimentação pelos serviços pesados que as circunstâncias nos impõem, o trabalho impõe. Assim diz assim, conforme nossa evolução moral nós já sabemos que são os nossos costumes, à medida que mudamos nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de reagir, de sentir, nós estamos evoluindo. E evoluindo, nós estamos refinando a nossa condição de espíritos e precisando menos desse tipo de situação. Despendemos grandes quantidades de energia, diz ela. Nesse atendimento, é um atendimento muito terreno, muito denso. É necessário renovar provisões de força. Precisam desse tipo de alimentação para ter estrutura física, força física para atender a necessidade do trabalho. Uma das jovens irmãs de Lísias, então,
diz André Luiz, isso não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Eles dependiam, a turma do auxílio e a turma da regeneração. Precisavam ainda. Mas, assim, mas não somos só nós. Todos os ministérios, inclusive o da União Divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial, aquilo que nós dissemos. Ele não precisa mais daquele tão denso, mas ele ainda precisa de combustível. Tem um corpo, vai ter um corpo espiritual, cada vez mais sutil, cada vez mais energético, mas vamos pensar num aparelho, uma luz. Para que ela se faça é preciso uma corrente elétrica, é o alimento da luz. É o alimento da luz, para que ela possa aparecer. Então nós precisamos dessa condição para podermos ter como viver. Então ela diz, todos precisam. Vai mudar o quê? A feição substancial, a qualidade daquilo que é tido como alimento. Aquilo que nutre, aquilo que dá o combustível. Muda isso de ministério para ministério, mas sempre eles vão ter que repor, que manter a energia. Então ela vai falar dos outros ministérios. Vamos lembrar, Ministério do Auxílio da Regeneração, estavam lá os concentrados fluídicos e as frutas. O Ministério da Comunicação e do Esclarecimento, lembram que eram aqueles matemáticos, aqueles cientistas, aqueles que usam mais a cabeça do que o corpo lá no serviço pesado, os mais intelectualizados, eles não precisavam mais daquele caldo reconfortante, usavam apenas frutos. Só frutos. Era suficiente para eles se nutrirem e continuar a mente trabalhando e fazendo a sua colaboração com o mundo espiritual. O Ministério da Elevação, que era mais acima da comunicação e esclarecimento, ele usava sucos, então das frutas faziam sucos e concentrados. Então precisavam de menos coisa das frutas, eles não precisavam da massa da fruta. Eles precisavam apenas da essência da fruta, do suco da fruta, do concentrado da fruta, sem a parte, vamos dizer, mais densa, mais material. Isso o Ministério da Elevação. E o da União Divina, que era o mais alto posto, né? O da União Divina, usavam os fenômenos da alimentação, e ela dizia que atingem o inimaginável. Então vamos rememorar, vimos ali auxílio e regeneração, usando os caldos e frutas. Nós vimos depois a comunicação e esclarecimento, abastecendo-se apenas de frutos. Depois, elevação, sucos e concentrados, essências. E a união divina, um tipo de alimentação que ela diz que ia ao inimaginável. Não fazemos ideia do que seja esse inimaginável, mas se o outro conseguiu o néctar de uma fruta, o néctar de alguma coisa, esse pessoal da União Divina não precisava do néctar. Eles talvez precisassem apenas da energia contida naquele néctar, e talvez eles tivessem um método, né? Uma maneira de retirar essa energia e se abastecer. E aí a gente ouve dizer daqueles seres que se alimentam de luz, energia. Luz é energia coagulada, é energia. Então isto, nós estamos vendo fontes de energia. Não houve como descrever. André Luiz, ele estava ansioso com tantas explicações. Ele estava muito ansioso com explicações. Vamos ver que a Cláudia colocou aqui. Creio que fiz a pergunta errada. Isso mesmo, com a evolução espiritual, com o nosso desprendimento terreno. Exatamente, Cláudia. Na medida em que, dentro do nosso próprio ritmo de maturidade espiritual, vamos nos tornando mais seletivos, vamos nos tornando mais enquadrados na lei de Deus,
abrimos mão de outras coisas que não nos dizem mais respeito, que não nos chamam mais atenção, não atendem mais os nossos interesses. Então, tá aqui. O Silvio, boa noite. Hoje tem live sim, graças a Deus, Silvio. Estamos aqui firmes. André Luiz, então, ansioso por tudo aquilo, Dona Laura diz: nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é o amor. Agora ela vai falar deste alimento. O alimento das almas. Perceberam o título desse capítulo? Amor, alimento das almas. Até aqui nós estávamos falando de alimentos dos nossos corpos. Fosse esse corpo denso, encarnados, ou os nossos corpos espirituais, de acordo com o nível evolutivo, o campo vibracional que cada corpo tem e que necessita de um elemento que venha nutrir, que venha fortalecer, que venha dar condição deste corpo estar íntegro. Agora ela está falando de outra coisa. Não é mais o alimento do corpo, ela está falando do alimento da alma. Ela diz: talvez você ignore que o maior sustentáculo das criaturas é o amor, independente do alimento físico. E nós vamos ver mesmo. Há pessoas que têm assim, uma despensa cheia e ela está faminta. Lembram-se de Madalena, quando estávamos estudando a semana passada, Maria de Magdala? Quando ela diz que ela tinha fome de um amor, sede de um amor diferente, ela tinha tudo materialmente falando e tinha fome de amor. Ela não estava alimentada. Nós vemos muitas vezes nos nossos dias atuais pessoas que por se sentirem mal amadas, né? Não reconhecidas, abandonadas, enfim, essas situações da alma que causam dor, ela se enterra na comida. Ela não tem fim, a geladeira, o armário, ela come, torna-se um compulsivo e vai para aquele estado de obesidade, muitas vezes, obesidade mórbida que se torna. Ela não quer acabar com a vida. Ela quer matar a fome que ela tem, a fome interna que ela tem, por conta desses vazios da alma. E aí ela se afunda na comida. Então, nós estamos vendo que o que Dona Laura está dizendo? Que o maior sustentáculo das criaturas é o amor. Porque esse é o alimento da alma. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Poxa, agora nutrição do espírito, amor. Então eles têm seminários, workshops, eles têm encontros, né? Congressos, recebem comissões de instrutores para ensinar a nutrição espiritual, ao espírito ficar alimentado, não só o corpo, porque o corpo eles tinham ali os concentrados, as frutas, os caldos, não precisava de ninguém para ensinar isso, mas nós precisamos aprender a amar. Não sabemos, então precisamos de ajuda para nutrir o espírito que está faminto, está sedento, mesmo tendo tudo ao seu alcance. Então dizia, todo sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. Quer dizer, mesmo essa alimentação material para o corpo físico tem na base o amor, a base mais profunda do surgimento do alimento na terra, da produção, do preparo, tem na base o amor, porque ele dá uma qualidade àquilo que está sendo oferecido. Eu costumava até dizer, mediante uma propaganda que tinha do Sazon, que falava de colocar amor na comida, e coloca Sazon, que é o amor na comida.
Vejo que a ideia de amor na comida é fundamental. Porém, sazon não vai resolver nada para ninguém. Não é o amor que está ali. É um temperinho a mais, mas não é a qualidade do amor que se coloca ali. E muitas vezes nós temos visto programas, né, de tipo MasterChef ou qualquer coisa assim, de cozinha, e eles dizem que a comida é boa quando aquele cozinheiro ama o que faz, porque ele coloca na comida essa energia. É diferente de uma máquina que produzisse um prato feito de algum alimento para nós. Aquele prato feito tem conteúdo material, mas não tem esse conteúdo vibracional, esse magnetismo do amor. Então, muitas vezes, não alimenta, às vezes até faz mal, enquanto o outro, às vezes, é uma comida tão simples, tão simples. Eu era criança, então há muito tempo, tinha uma senhora que morava dentro do antigo matadouro de Taubaté. A região era mato, e ela fazia um bolinho, que hoje eu sei que chama pão de pobre. Era trigo, água e sal, e ela fritava. Ficava uma coisa chapadinha, né? Não ficava bolinho estufado, porque não tinha fermento, não tinha nada. Mas eu adorava aquilo. Ela não tinha o trigo. Eu costumava levar trigo e pedia para ela fazer. Eu era criança, ia lá tomar café com ela e ela fazia esse mingauzinho de trigo com água e sal e fritava aquilo e tomava com café preto. Era uma delícia. Como isso alimentava todos os filhos dela, porque ela tinha um punhado de filhos. A família se alimentava e se alimentava. Era pouco, se dissermos materialmente falando, conteúdo, vitamina, proteína zero. Então, mas aquilo alimentava, porque ela fazia com muito carinho, ela fazia com muita dedicação. Então somos nós que estamos colocando. A Sebastiana, se minha mãe fazia esse bolinho, Sebastiana, como era bom, viu? Como era bom. É uma delícia. Hoje a gente tenta fazer igual, não é a mesma coisa. A gente até tenta, mas não é a mesma coisa. Porque a qualidade é de cada um. Por isso que de pessoa para pessoa, uma receita de alimento, um preparo de alimento, o resultado varia muito. Varia porque é a mão da pessoa. Não é a mão só, não é a técnica da mão, mas é a energia que aquela mão está derramando naquele alimento que faz aquele alimento ser diferente. E dá uma diferença. O outro vai fazer a mesma receita e não tem o mesmo resultado, o mesmo sabor. Então é disso que Dona Laura está falando a André Luiz, que todo sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem um amor à base profunda. E ela diz, o alimento físico, mesmo aqui, então aquelas frutas, concentrados, caldos, que era o alimento físico, mesmo aqui, é simples problema de matéria transitória. A fruta é uma matéria que vai perecer, vai se perder, é transitória. Os grãos perecem, carne perece, tudo isso é matéria. Então, mesmo no mundo espiritual, na densidade em que eles estão, aquilo que eles se alimentam lá, isto é material, daquele campo vibracional, matéria pertinente, densa daquele campo vibracional. Mas, ela diz, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de graxa e óleo, que é o combustível, que é a matéria para que eles possam se locomover. Assim também, nós precisamos dessa matéria trazida, essa massa, essa quantidade de matéria que é transformada pelo nosso metabolismo naquilo que precisamos, excretado que não precisamos mais, mas é o que nos coloca de pé, é o que nos fortalece. A alma em si, agora sim, isso é corpo, então agora ela separa. A alma em si apenas se nutre de amor. Cada um de nós,
com uma alma, que é o espírito encarnado ou o espírito desencarnado, a alimentação para a alma é o amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos a verdade. Por isso que falamos em evolução. Quanto mais evoluímos, mais vamos conhecendo essas coisas e vamos modificando então o nosso modo de ser. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? A palavra cibo significa alimento. Então diz, não lhe parece que o amor de Deus, o amor divino, é o alimento do universo? Porque é Ele que nutre todos os corpos que estão nesse universo. Essa matéria que ninguém sabe de onde veio, é o Big Bang, houve uma explosão e de repente a matéria surgiu, é a matéria escura, enfim, tudo isso que nós trazemos, no fundo, as pessoas param num ponto onde dizem, mas e aí? De onde veio o primeiro passo? Se não lhe parece que isso é o amor de Deus, é o cibo, é o alimento divino que chega até nós? André Luiz, então, estava ali completamente embevecido, dizia tais elucidações, confortavam-me, esclareciam aquela alma. A Tânia, olha o pitico causando. E é verdade, é o latido dele, vocês ouviram, não tem jeito, né? São os princípios inteligentes que habitam conosco e que se alimentam muito do nosso amor, além do material. Mas eles fazem parte da família. E aí, de vez em quando, vocês também ouvem a participação deles aqui no nosso encontro. Isso é vida. E isso é muito bom. Faz muita falta para o nosso... Isso alimenta o nosso espírito. Isso alimenta a cada um de nós em sintonia com coisas melhores. Minha gente, olha lá, temos 8 minutinhos. Vamos mais um trechinho, porque teremos que deixar o restante para a semana que vem. Mas Lísias, então, entrando nessa conversa, diz, tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Então, aqui para quem falou a respeito, foi a Cláudia que falou, foi a Cidinha que questionou, a resposta do Lísias está confirmando aquilo que nós dissemos. Quanto mais evolvido que é, mais elevado, mais evoluída a criatura, mais sutil o processo de alimentação. Não diz que não tem, mas diz que é mais sutil, cada vez mais sutil, esse processo de alimentação. Então, o amor equilibra tudo no infinito de Deus. Tudo se equilibra nesse amor. E aí ele vai citar alguns exemplos para mostrar esse mundo de cada um. O verme, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente da terra. É o que ele busca, é o que ele precisa, é onde ele vive, é onde ele produz o seu trabalho e, portanto, é pertinente a alimentação com aquilo que ele tem que realizar. O grande animal colhe na planta os elementos da sua manutenção. Então, o boi está lá ruminando, a vaca está lá ruminando, eles estão colhendo dos vegetais aquilo que eles precisam para a sua alimentação. Os elefantes, eles estão colhendo das plantas o que necessitam para a sua alimentação. O homem colhe o fruto do vegetal. Então, ele não se alimenta das mesmas... Veja, o verme estaria na raiz, alimentando-se daquela terra que envolve. Pensemos numa árvore, né? O verme estaria na terra, alimentando-se do que a raiz pode oferecer, mais a terra que ali está. O grande animal vai se alimentar da folhagem daquela árvore. E o homem vai se alimentar do fruto daquela árvore. Dizendo, ele colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do seu paladar. Cada um buscará transformar a matéria-prima naquilo que satisfaça o seu paladar e serve-se dele à mesa do lar. Então disponibiliza também aos outros que estão à mesa.
Desencarnados também se alimentam. Necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão espiritual. Então é aquela escalonada, os ministérios mais próximos da Terra, os trabalhadores que ali estão, os espíritos que ali estão trabalhando, também tem mais densidade do que aqueles outros de esferas mais elevadas. A nutrição é pertinente ao campo de cada um, ao trabalho que cada um realiza. Então, cada um busca essa força para o corpo que está usando naquele instante. No fundo, o verme, o animal, o homem e nós, espíritos desencarnados, dependemos absolutamente do amor, que é esse fluir de possibilidades. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência, não poderíamos viver, não poderíamos. Então, ele só tem uma exclamação: extraordinário. Ele ficou encantado com aquilo que foi mostrado para ele naquele instante. E nós vamos ter que parar aqui por hoje, diante desta condição de pensarmos alimentação. Vamos lembrando que amanhã, se Deus quiser, teremos aqui o Livro dos Médiuns às 20 horas, na quarta-feira o livro Pão Nosso e na quinta-feira o estudo da Boa Nova. E assim a semana vai se seguindo dia após dia, com a graça de Deus, com a permissão divina, vamos nos encontrando. Vamos encerrar hoje com a nossa prece a Bezerra de Menezes, mediante aqueles que estão em dificuldades, em sofrimentos, adoecidos, enfraquecidos, que a corrente médicos do espaço possa atender a toda necessidade. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter força e fé para continuar cada dia do nosso existir, sabendo que não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Muita paz, até amanhã, se Deus quiser.